Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação, alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada por desejar passarmos esse tempo juntos, não é, Conceição? É verdade, prazer estar aqui, Mirtz, e é muito bom ter você com a gente. O programa é para mim, para você e para Mirtz, para todas nós. Eu gosto muito desse momento que a gente aprende tanto da palavra de Deus e é edificada, né, Mirtz? Com certeza, meus queridos, e a gente deseja que, ao terminar essa conversa, você tenha percebido, né, essa diferença, essa intenção. Hoje nós vamos falar de caminhos incomparáveis, porque nós trabalhamos tanto, às vezes, com tanta coisa a respeito de caminho. Por exemplo, nós chamamos a nossa caminhada com Deus de caminhada de fé. Sim. Né? Então, existe um caminho para se trilhar por aí, né? Sim. Mas, na nossa vida natural também, a gente está trilhando um caminho. Sim. Né? A gente está trilhando um caminho, seja ele, né? E como cristão, até no natural, a gente pede bênção sobre esse caminho, direção, a gente é inspirado, a gente tem alvos, tem tudo, né? Mas nós somos limitados, tá? A gente traça um caminho, mas você não sabe como vai terminar esse caminho, não é? É verdade. A própria palavra diz isso, né? Os teus caminhos não são os meus caminhos. E né? assim, e a gente não sabe como vai terminar. Sim. E por mais que, na verdade, a gente não sabe como vai ser a nossa próxima semana. Por mais que eu tenha ideia, né? Não dá. Essa é a nossa limitação, mas né? faz parte do projeto, né? A gente precisa se projetar. Precisa, né? A gente faz, mas a gente tem que ter essa consciência de que existem caminhos, porque eu estou falando de caminhos incomparáveis, né? Sim. Existem caminhos realmente traçados por outro, né? Então, Deus e a Conceição já disse para ele, eu já disse aqui para vocês que a Bíblia diz que os caminhos que ele tem para nós, né? Não são os nossos. Não são os nossos. Não, na maior parte, por mais bonitinhos que sejam os nossos, tudo, sempre pode haver, né, uma correção, mudança, alguma coisa, né? Corrigindo a rota, né? E a pergunta nossa é sempre assim, e se nós soubéssemos alguma coisa a mais de Deus em relação a caminhos individuais, porque existem verdades que vão ser para todos, né? Mas a palavra de Deus em Romanos 11, verso 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Uau! Primeiro que parece uma poesia, né? Eu amo esse versículo. Sim. A gente sempre tem alguma preferência, né? Sim. Eu amo, sabe? Eu sempre, diante de algumas coisas, eu fico repetindo: insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis, né? Os seus caminhos, né? Sim. Só que a gente pode achar bonito e tudo mais, mas a prática, né? De entender isso, por exemplo, insondável. Insondável é aquilo que é impossível de se sondar. Completamente, né? Você pode até dar uma espiadinha. Mas é insondável, é impossível ilimitado, de saber. Né? Inescrutáveis. É aquilo que vai além da nossa compreensão. Da nossa imaginação. Você não consegue nem imaginar. Gente, não dá. Eu sempre digo, tem coisas assim, tem palavra. Por exemplo, a palavra é eternidade. Sim. Tenta tudo que tá colocar, né? Não dá. Eu brinco que nós vamos ter a eternidade para conhecer essa profundidade. Né? Agora, nós até tem uma música mais moderna que diz assim, que fala a respeito de conhecer ou não a Deus, né? Sim. Porque Deus a música diz que, por exemplo, ninguém explica Deus. Sim, é uma música que ninguém explica Deus. Sim. E sabe, isso não significa que Deus não queira se explicar. É que a nossa mente não consegue é restrita. Somos limitados. Para compreender. Sim. Nós é que somos limitados. Aí fala da sabedoria. Né? Só Deus, então, é só Deus que sabe tudo, sabe todas as coisas, né?
E, às vezes, nós estamos falando de caminhos realmente inescrutáveis, né? Porque mesmo quando vem de Deus, e nós não conseguimos entender. Por exemplo, com Josué. Deus veio para Josué e vai falar para ele, vocês vão chegar em Canaã, eu vou ordenar para vocês. E Josué sabia, Deus tinha dito que aquela terra precisava ser vencida, né? Então, quando você precisa vencer, e você está falando de guerra e tudo, você se prepara. Sim. Você prepara um exército, você prepara homens, você treina, enfim, né? Sim, tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte. Eles, por exemplo, eles tinham que conquistar Jericó. Sim. Então, eles treinaram para isso. Mas não usaram, né? Né? Claro, por exemplo, você tinha que escalar as muralhas que cercavam Jericó. Sim. Como é que você ia escalar a muralha sem treino? Eu gosto de pensar nisso porque eu vejo na carreira da minha filha, que é capitã do corpo do bombeiro, né? Sim. Então, rapel, fazer e tudo mais, e força, e vai, determinadas coisas. Então, Josué preparou tudo isso, ele foi com o exército preparado. Sim. Ele precisava conquistar Jericó. Agora, olha a ordem que Deus deu para ele. Josué 6, começando no 3. Vocês vão rodear a cidade, todos os homens de guerra, contornando uma vez por dia. Vocês vão fazer isso por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Aí os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirem este som, todo o povo dará um brado bem alto, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver na sua frente. Isso quer dizer o seguinte, você tem o teu caminho, você traça suas metas, Sim. Você se prepara. Foi o que Josué mas fez. Vai ser do meu jeito, para a minha glória. Josué falou, olha, o exército que eu preparei está prontinho, preparado. Tem gente que escala esse muro em 2, né? E não houve necessidade. Jesus falou assim, não vai ser assim. Esses são inescrutáveis, incomparáveis, insondáveis. Porque é para a glória de Deus mesmo. Agora, será que não dá vontade de perguntar quando Deus... Porque foi Deus disse. Sim. Não estou nem... Deus disse. Será que... Gente, essa muralha era um desafio físico, real. Sim. Imagine você como homem, o teu tamanho diante da muralha. E da largura dela. Sim. Agora Deus vem e diz assim, na hora que vocês gritarem, ela vai cair. É fácil de acreditar? Mas só que obedecer tem. Essa questão de caminho, desses caminhos, o caminho sobremodo excelente, que a Bíblia fala, né? Que nós somos chamados para esse novo e vivo caminho excelente, é isso, a questão é a obediência, Mirtz. Por isso que é diferente do nosso caminho, né? Você entende que é obediência, eu entendo que é obediência, você que não está ouvindo entende que Mas é difícil, né? É fácil. Você é preparado, você vai... É a mesma coisa hoje eu negar a vida da alma, né? A nossa... Por exemplo, eu escolho o meu caminho. Nós estamos falando de caminho. Eu escolho o meu caminho. É muito difícil para mim, quanto mais capacitada eu estou para esse caminho, preparada eu estou, mais difícil é você dizer... Você se render ao caminho que Deus tem para você. Falar, Senhor, eu sei fazer, mas eu quero a tua vontade. Eu nego a minha vontade para tomar a sua, que é melhor. É difícil mesmo, mesmo. Sabe que não, é uma coisa espiritual, né? Não é fácil, sabe por quê? Porque se eu me atrever a perguntar a Deus, mas será que dessa maneira vai dar certo, né? E se era dessa maneira, por quê? Mas Romanos 33, 34, eu li para você o inescrutável, diz assim, Romanos 33, 34, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Então, é inescrutável mesmo, não dá, sabe? Então, a pessoa diz assim, às vezes, como cristão, eu li a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia do começo ao fim, eu sei tudo que precisa saber, eu sei, não, eu conheço muito bem. Não, tem pessoas que dizem assim, eu conheço Deus que eu sirvo. Eu tenho uma pessoa que sempre está falando isso para mim. Eu conheço Deus que eu sirvo. Falo, ótimo, conhece o quê? Que tanto você conhece desse Deus, sabe?
é um Deus que vai se revelando para você à medida que você vai buscando por Ele de formas diferentes. Né? Isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar. Sempre. Nós devemos estar preparados, mas até essa preparação a gente tem que levar isso ao altar, né, Mirtz? Até o Senhor. Sabe, foi o que aconteceu com Gideão. Sim. Gideão se preparou. Deus diz assim, você vai derrotar os midianistas. Sim. Ele reuniu 32 mil soldados. Sim. Falou, ó, tá aqui, ó, vou fazer o que o senhor mandou, tem 30 mil soldados. Só que, gente, ele ia com esses 32 mil... Diminuiu. Ele precisava derrotar 135 mil. Sim. Mas mesmo assim, diz que com Deus ao nosso lado, então, ó, 32 mil e com Deus ao meu lado, tá bom. Só que Deus, ele confiava na promessa de Deus, porque para ir com 32 já está confiando na promessa, né, Conceição? Sim. Aí Deus diz para ele assim, 32 é muito. É muito. É muito. Aí ele tirou 10 mil. Sim. Aí Deus falou, não, ainda você está com muita gente. Ainda. Eu só quero que você fique com 300. Sim. 300 contra 135, 32 mil, não sei, por aí. Era mais de 130 mil. Isso, Mirtz, para que a glória seja de Deus. Na nossa vida diária, os nossos caminhos, será que os nossos caminhos estão glorificando a Deus? Porque esse é o caminho que glorifica a obediência, a submissão, para que a glória seja de Deus, né? E sabe, queridos, você pensa que não sei, a gente não está na cabeça dele, mas será que ele diz assim, uau, né? Eu vou com 300 só, né? Eu não sei como é que é a nossa confiança. Quando a gente tem certeza que Deus mostra um caminho, né? E hoje, você pensa, mas Deus não fala diretamente como falava com Josué, com Gideão, mas Deus nos fala através da palavra dele. Sim. E às vezes o caminho que a gente escolheu, que parecia até que estava dentro da palavra, mas uma hora você abre a palavra e fala, uau, deixa eu pensar de novo, não é assim que acontece, Sim. né? E eu creio que Deus fala como falou com Josué. Deus falou com Paulo. Sim. A palavra de Deus diz que homens andaram com Deus, isso aí no Novo Testamento. Novo Testamento, andavam claro. tanto com Deus, tinham tanta comunhão com Deus, que Deus falou com Paulo face a face. Falou para ele o que ele tinha que fazer, olha, você vai por aqui. Então, o problema não está em Deus falar. Deus fala hoje também, mas assim, o homem ouvir que caminho seguir, né? E assim também como falou com Davi, Sim. ou vocês pensam que na hora que Davi viu o gigante, ele esperou Deus falar, ó, Davi, agora pega a pedrinha. Agora pega e tá. Não, era aquilo que Deus já tinha falado no passado. Sim. Quando ele fazia no passado, que ele traz a memória. Quem é esse incircunciso? Né? Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou. Eu vou e pronto, porque, sabe, se Deus... É o que Deus falou, é o que Deus fez, o caminho de Deus. Esse é o caminho sobremodo excelente. Este é o caminho. Maravilhoso, né? Caminho. Inescrutável caminho. Sim. Caminho... fora do nosso entendimento fora, mesmo. Sabe? Derrotar um gigante armado com quantas pedrinhas, né? Parece mesmo coisa de tolo, né? Sim. Parece coisa de, né? Mas e não era pouca coisa. Realmente diferente, né? Sim. Então, queridos, nós estamos, isso que a gente quer passar um pouquinho na nossa conversa, de caminhos inescrutáveis. A gente chama um intervalo bem pequeno e volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, nós estamos falando dos caminhos de Deus, inescrutáveis. Inescrutáveis.
a maneira como ele escolhe fazer as coisas. E caminho, não pensa só em trilha, é maneira de fazer a coisa, Modo de vida, né? modo de vida e Sim. tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais intrigantes para nós, e eu vou ler o Evangelho de Lucas para você, pensar se isso não te deixa intrigado, ou só a gente que fica, né? Lucas 2, 6 e 7 diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. E ela teve o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Essa sempre foi uma coisa intrigante. Como é que um Deus todo-poderoso, cheio de poder, escolhe como caminho o filho dele nascer Numa manjedoura. Não tinha nem num lugar né? desse, numa estrebaria. Ele nasceu numa estrebaria, sabe? A gente fica se perguntando, mas tinha que ser desse jeito, né? Sim. Ganhar um bebê dessa maneira, o Filho de Deus junto com animais. Sendo Deus, né? Sim. Essa era a melhor forma. Inescrutáveis são os seus caminhos, né? Insondáveis, inescrutáveis. Aí a gente continua todo esse filho que cresceu, que tá... Quando ele vai escolher os discípulos dele, quem que ele escolhe? Pega 4, começa 4 pescadores ali. Você diz, será que é o melhor tipo de gente para começar o ministério, humanos, né? Aos olhos humanos não era, né? Coisa parecida. Gente, se nós somos chamados para o ministério, a gente já começa a dar tratos à bola e pensar no que a gente vai escolher de melhor. Não é assim que a gente... O ser humano pensa assim, mas o próprio Senhor, quando viu Davi, ele falou, né? Ele falou, eu não vejo, eu vejo o coração, eu não vejo a aparência, né, Mirtz? Sabe? Então, a gente tem... o que é que Deus quer? O texto de Isaías 55:8 parece que é aqueles que não saem da frente da gente, de tão conhecido. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, né? Então, os nossos caminhos, por melhores e excelentes que eles sejam, eles têm que ser colocados diante de Deus e se render ao que Deus tem para nós. Ao novo, né? Sim. Se render, né? Então, às vezes Deus mostra um caminho, principalmente nós no ministério, ou em alguma coisa e tudo mais, e a gente começa a andar por ele. E vai ficando bom nele, porque a gente quer se aplicar, né? E, de repente, fica tão bom que a gente não depende mais de Deus. Sim, esse é um grande perigo. Esse é o grande perigo de enxergar, por exemplo, você falou meu ministério, né? Então, quando a gente vê o ministério para o Senhor. O que uma geração que vê dessa forma insondável, incomparável, você vê o ministério pensando nas gerações vindouras, você faz para a eternidade, não é, Mirtz? Então, é um perigo a gente começar, é o meu ministério. Mas de onde veio essa fonte? Né? Qual que é a fonte do teu ministério? Como que você está realizando isso? Pela força de Deus. E principalmente porque, e isso é muito comum, e depois eu vou até puxar o versículo bíblico, você vai entender. Você vem um ministério que aparentemente é assim, você sente, Deus disse, Conceição, você vai fazer isso. Sim. Tá? Aí você começa a fazer. Aí ele se desdobra. Aí dá a impressão que aquele desdobramento foi uma experiência sua. E né? não é. Foi uma experiência sua. Que te pertence, foi sua porque você discerniu, porque você Sim. pôde, né? Eu sempre disse isso, o fato de nós estarmos fazendo TV. Começou com rádio. Sim. Então, parecia muito lógico de rádio, pelo menos aos olhos dos outros, porque nós tínhamos profecia. Sim. Vocês fazem rádio tão bem, vocês vão para a TV. Parecia lógico. Mas se isso não fosse de Deus, não ia acontecer nunca. Não. Tem que ser o caminho de Deus. Sim. Eu vou ler o texto de Êxodo 33. Êxodo 33, começando no 13. Moisés falando, ele diz assim: se eu achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que eu continue a achar favor aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. O Senhor lhe respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse:
porque se o Senhor não for conosco, Eu não nos faça subir daqui. É outro texto lindo, ir. né? Eu não quero ir. É. Esse é o inescrutável, porque você vê, quando chama Moisés, Abraão, recebe um chamado que eles não sabem nem o caminho. Ele não dá a rota, por exemplo, quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, Mirtz, é um caminho totalmente novo. Você não sabe o dia de amanhã no espiritual. Todos os dias você depende de ir lá pegar aquele manazinho, não é assim? Nós vivemos assim, isso, mas é um caminho maravilhoso. Agora, o posicionamento de Moisés foi: eu rogo que você me mostre o teu caminho, a fim de que eu te conheça melhor. Porque eu sei, porque, sabe, entre falar, você sai daqui e vai chegar lá, não, mas eu quero conhecer tudo, as nuances do caminho, através tudo que venha, sabe? Esse é um falar de quem conhece esse caminho inescrutável e sabe que é o melhor. E conhece a sua natureza e sabe que você pode pegar um caminho errado a qualquer momento. E não, porque se você não souber o que Deus está fazendo, você pensa que é você que tomou o rumo errado. Né? Às vezes você pensa que... Eu vou te dar outro exemplo que eu acho muito esclarecedor, que está lá Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 1, começando no 8, ele diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pelo qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, nós tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Está explicado, um homem de Deus, um caminho que, se você olhar com olhos humanos, né? Se você eu vai olho falar para a vida de naufrágio. Paulo, ele é um derrotado para o mundo. Mas para Deus, nos caminhos inescrutáveis, quem foi essa pessoa maravilhosa no projeto de Deus? Então são caminhos difíceis de entender, mas são maravilhosos. Se eu fosse parafrasear, tá, e traduzir esse texto em termos de caminho, eu diria assim, ó: a melhor coisa que aconteceu no nosso caminho foi esse naufrágio. Aí você fala: uau, o naufrágio foi a melhor coisa, porque foi desse jeito que nós fomos forçados a confiar naquele Deus, que podia tudo. Ressuscita os que mortos. ressuscita mortos, naquele que podia tudo. Né? E é uma forma linda de aprender, Mirtz, como olhar para as dificuldades. Se você escolhe um caminho errado, você vai ter consequências. Quer dizer, Deus perdoa os pecados, mas você tem a consequência dos teus erros. Então, que lindo você poder hoje ouvir uma palavra e você poder entender que existe um caminho inescrutável, incomparável, muito melhor. E outra coisa, sabe? Naufragou e falar assim: gente, como nós erramos, terminou em naufrágio. Não, naufrágio era o plano de Deus. Faz parte do caminho, sabe? E a gente, às vezes, desiste por conta disso, achando que não é de Deus. E o quanto isso trabalhou o caráter de Paulo, trabalhou Cristo para dentro dele, a confiança, a fé. Você vê o caminho, falando em caminho, você começa, pega o caminho de Paulo, onde ele nasceu, como ele foi criado, a educação que ele teve, e depois, com esse caminho maravilhoso que nós estamos falando aqui, que é incomparavelmente melhor para a vida de Paulo, o que aconteceu no caminho dele, como ele era direcionado. Então, não dá para a gente conhecer as insondáveis riquezas de Deus, né, mesmo que isso implique, um tempo tão limitado. Né? Como a Conceição, implica em sofrimento. Sim. Aí você vai falar: gente, mas nós estamos falando de um Paulo que sofreu horrores, sofreu. Jó sofreu mais do que ele. Vamos pegar Jó, que sofreu mais do que Paulo, eu acho, né? Se bem que nem dá para... A gente não dimensiona, não se compara, né? Mesmo qualquer coisa. Por exemplo, eu quebrar um braço, a Conceição quebrar um braço. Dói menos do que o meu, né? Quem que vai doer mais, quem que vai doer menos? Não tem como, né? Mas Jó, a respeito de tudo que passou, no verso 42, a partir do 5, ele diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. E olha que nós estamos falando, não é de uma pessoa qualquer, não é uma pessoa, porque Paulo, por exemplo, tinha um passado que podia condená-lo, né, aos olhos dos homens. Era um homem justo, mas Jó não. Sim. Jó diz que ele era íntegro, correto, que se desviava do mal. Deus sempre falou isso a respeito dele, né? Sim.
só que ele podia ser melhor do que ele já era, Sim. aos olhos de Deus, né? E tudo isso é um trabalhar na vida de Jó, para ele reconhecer o senhorio e a grandeza desse novo caminho, né, Mirtz? Por isso, queridos, eu amo orar quando eu estou sendo tratada, porque tem tratamento, né? Eu peço misericórdia mesmo, né? Eu peço para Deus pegar leve, peço, trata-me com infinita misericórdia, porque eu conheço um versículo que eu vou dar para você, que está em Jeremias 10, 24. Jeremias 10, 24 diz assim: corrige-me, ó Senhor, mas com justiça, não na tua ira, para que tu não me reduzas a nada. Sim, nós precisamos da misericórdia do Senhor. É lindo demais, é bom demais, né? E o mais interessante, Mirtz, na nossa vida, é você reconhecer Deus na adversidade. Porque é muito fácil você ver Deus quando as coisas estão bom, bem. claro. Mas você reconhecer, por exemplo, um naufrágio, como na vida de Paulo, como um caminho do Senhor, ver Deus na restrição, como uma revelação, na pobreza, né, na fome, você ver Deus trabalhando o teu caráter, a tua pessoa para manifestar a glória dele, isso é maravilhoso, Mirtz. Isso não tem preço. E né? Tiago vai reforçar isso. Eu vou ler para vocês, porque Tiago vai dar esse reforço. Tiago 1, do 2 ao 4, vai dizer assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter sua ação perfeita, para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma. Que projeto maravilhoso. Tem, sabe? Que esse é o Deus caminho maravilhoso. inescrutável, se tiver que, né? Então, é bem assim mesmo, né? Tiago 1, eu vou continuar no Tiago. Tiago 1, 12 vai dizer assim: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, Sim. porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, não existe coisa melhor que esse caminho inescrutável, esse caminho sabe, maravilhoso. quando você decide na sua vida aceitar que os caminhos de Deus são incomparáveis, você não precisa entender que muralha cai com grito, né? Não precisa ficar Você sabe que cai, né? Você sabe que cai, cai. sabe? Né? Sabe, não precisa entender de maiores estratégias, sabe? Não precisa ser do teu jeito, né? Você vai terminar bem. Ele diz que tudo que nos acontece, todas as coisas contribuem para o nosso bem, vai terminar bem, né? Eu gosto de um exemplo da centopeia, né? A centopeia, ela é aquele bichinho que tem tem um várias monte de perninhas, né? Sim. Então, eu vejo esses caminhos assim, eu penso numa centopeia. Se ela olhar para o pé, ela não consegue sair do lugar. Então, a fé é isso aí. Você se lança nos braços de Deus e permite esse caminho ser trilhado na nossa vida, vendo Deus tanto na fartura, como Paulo falava. Essa é a melhor escolha agora. Olhou para o pé, sentou o pé, não vai sair do lugar. Sabe, queridos, que diante do Evangelho a gente tem tanta pergunta. Sim. Tanta pergunta. Mas aí, se a gente olha para esse versículo, a gente diz: inescrutáveis são o seu caminho, insondáveis são os seus juízos. Senão você vai ficar perguntando: ai, por que ele escolheu Judas? Insondáveis são o seu caminho. Inescrutáveis são os seus juízos, sabe? Só Deus sabe. Confia e entrega. Confia e entrega. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.